Salve, bicho! Aqui é mais um bicho. Aí sim. Muita gente perguntou pra mim assim, por que tava vindo pra Londrina, né? Porque nessa tour do rancho aí, passei por São Paulo, Rio de Janeiro, BH, Brasília, do nada Londrina. E o motivo de eu vir pra Londrina é por causa desse cara aqui, que pra mim é uma figura muito importante na minha vida, que foi o primeiro vegano que eu conheci. Essa foi a primeira pessoa que me fez considerar o veganismo. Então, como a gente já tá uns bons, a gente já ficou quantos anos sem se ver aí? Acho que agora. Acho que vai dar 5 anos. Sem se ver pessoalmente, né? Uhum. É que teve toda a pandemia e tudo mais. Isso. E o contexto de como a gente se conheceu é até engraçado, né? Tanto icônico. A gente se conheceu no exército. Sim. E foi muito doido, assim, porque é o tipo um lugar que eu não imaginaria encontrar, né? E tipo, iniciar essa amizade, né? E enfim, aí eu achei que seria, assim, queria matar a saudade, né, do bicho, assim, ver pessoalmente, porque a gente, formou uma linda amizade desde lá, né? Sim. Se via direto. E eu queria também poder proporcionar, assim, pra galera que me acompanha, que saber, tipo, da minha história que eu já contei até em podcast, até te mandei lá, que eu falei, né? De como, tipo, eu comecei no veganismo, né? Que me fez considerar a primeira vez, e tu foi essa pessoa. E aí eu achei que seria justo, assim, aproveitar que eu tava passando aqui pra matar a saudade, fazer um vídeo e mostrar pra galera, acho que um pouco da tua, principalmente energia e ideias, tá ligado? Porque uma coisa que eu noto, eu tô aqui, inclusive eu tô nesse cenário que eu tô aqui, tô no Airbnb, aqui em Londrina, que eu consegui. E aí o brother que mora aqui, né, ele tá viajando agora que é Natal. E aí eu achei engraçado isso, né, tipo, pra mim é só mais um exemplo. Que ele tava saindo pra viajar e ele trombou com o Bravo, né. Que, aliás, eu nem apresentei, né. Lucas Bravo. Prazer. Mas eu chamo de Bravo porque lá no exército, né, era só sobrenome, Só né. sobrenome, sim. E aí o cara que tava aqui, ele passou na hora que ele tava indo embora, assim, ele topou com ele, assim, e aí ele falou depois pra mim, tipo, eu encontrei aquele teu amigo e tal, não sei o quê, energia boa que ele tem, não sei o quê. E isso é uma coisa que é muito recorrente, tá ligado? Que eu ouço muito de ti e que eu já reparei desde as primeiras vezes que eu trombei, assim, é tipo realmente presença, energia, isso faz toda a diferença, assim, né, de como as ideias são transmitidas e tudo mais. Fico contente. Demais, velho. Assim, é muito... sei lá, é muito significativo, assim, desde quando a gente começou a formar amizade, assim, pra mim foi muito significativo a gente ter a reciprocidade, tá ligado? Porque eu, tipo, logo de cara comecei a te admirar muito, curti muito as ideias, curti muito passar o tempo contigo. E foi recíproco. E ter essa reciprocidade pra mim foi Sim. muito significativa, velho. Com certeza. Mas vamos lá, velho. Quero saber mais de ti. Deixa eu contar. Primeiro, eu tô aqui tomando cacau. É a primeira vez que eu tô tomando. Aliás, conta um pouquinho sobre essa medicina, mano. Bem, basicamente o cacau, esse cacau ele vem de uma produção agroflorestal e é o cacau puro, né? A massa de cacau. A massa de cacau é o que faz o próprio chocolate, né, em si, só que esse é a massa pura. Então, assim como o café, ele também traz todo esse efeito de despertar, de trazer, assim, uma sensação maior de energia, só que diferente do café, por causa de outras propriedades que ele possui, ele não traz tanto aquela euforia, aquela ansiedade. Então, você sente esse despertar, essa clareza mental, só que ao mesmo tempo você se sente muito relaxado. Você se sente muito relaxado, tranquilo, concentrado e presente. Então, achei que poderia ser interessante para esse momento. Demais, ele já tomou, tá? Porque a gente tava aqui arrumando as coisas. Aí eu tava arrumando aqui os equipamentos, tá? Ele já tomou, eu tô tomando aqui o meu aos poucos. E já deu uma baixa. Hoje eu passei o dia editando um dos vídeos aqui da tour. E aí eu tava meio aceleradão e já deu uma tranquilizada. Demais, já só uns golezinhos. E bicho, conta assim um pouco de tua trajetória no veganismo, assim, como que tu começou, ficou sabendo? Claro.
Então, na verdade, tudo começou em 2016. 2016 era ano novo e eu não sabia o porquê, mas eu decidi parar de comer carne vermelha. Carne vermelha, né, no caso os defuntos das vacas e os defuntos dos porcos. Então, eu não sabia ao certo porquê, mas me veio muito forte essa intuição de testar isso, de praticar isso. Então, eu falei, ok, vou parar e a partir do dia 1 de janeiro de 2016 eu não comi mais. Mas eu não tinha um porquê, não tinha uma intenção por trás disso aparente, foi mais algo intuitivo. Eu passei esse ano todo dessa maneira e sem pesquisar também coisas do tipo, só testando em mim. Eu percebi que não mudou nada fisicamente, tipo, assim, né, questão de, até mesmo questão de disposição e tal, eu também não tinha tanto hábito de comer com tanta frequência esse tipo de produto, mas percebi que, dá pra viver bem tranquilo sem essa parada. E aí, em 2017, eu parei com a carne de frango. Então, é como se fosse, tipo, já que eu parei com aqueles outros, né? Aqueles outros produtos, vou parar com o frango também. Aí, fiquei 2017 também sem consumir frango. Tava consumindo só os defuntos do peixe, né? E os outros derivados animais. E uma conhecida minha me convidou para assistir um documentário vegano. No caso, esse documentário foi Water Health. Então, é um documentário que é mais focado no aspecto da saúde, né, do que outros aspectos e tal. Muito político, né? Muito político, muito aspecto da saúde. E eu me interessava muito por esse aspecto de entender como que as coisas funcionam, né, dentro desse aspecto político, assim, principalmente relacionado à questão da saúde. E depois que eu achei aquele documentário, foi mais pro final de 2017, eu falei, é isso. Então, acho que era por isso que essas intuições estavam vindo. E a partir de então, eu parei de consumir todos os produtos que vinham dos animais. Depois de assistir esse documentário, aí eu comecei a maratonar. Então, aí comecei a assistir vários documentários, né? Entender não só essa parte política e de saúde, mas também como parte ambiental, a parte da própria questão dos animais, né? O sofrimento que eles passam. E aí, a partir de então, eu, né, segui esse caminho. Então, desde janeiro, né? Desde o dia 1 de janeiro de 2018, eu sou vegano. Vai fazer aí 6 anos agora, em 2024. Eu tive uma sorte grande também, porque, assim, eu não manjava muito de... Eu gostava muito de cozinha, mas eu não sabia tanto cozinhar, né? Assim como, infelizmente, né, uma tendência, assim, dentro da configuração da nossa sociedade, assim, ficava muito nas asas ali da minha mãe, da minha avó, e não, tipo... É isso, né? Não ir atrás para fazer as coisas, né? Tipo, de cozinhar para mim, ou coisa do tipo. Acabava que elas faziam muito, assim, as comidas que eu consumia. E a minha avó me ajudou muito, porque eu expliquei para ela, né? Tipo, que eu não ia mais consumir e tal, e ela me apoiou total. Então, acabou que minha avó virou vegana comigo. Eu morava com ela em 2018. E a gente... consumia, assim, a comida bem simples mesmo. Então, eu não entendia direito de ler rótulo, essas coisas. Então, eu não consumia nada industrializado, basicamente. Não consumia nada que vinha quase, assim, com rótulo. Nem macarrão que, sabe, tipo... Era basicamente arroz, feijão, legumes, batata ali, uma salada. E foi isso 2018 inteiro, assim. Aí hoje já tá outra história, assim, tipo, continua. Exatamente. Na verdade, eu passei porque eu acho bem interessante, né? Quando a gente fala uma dieta vegetariana estrita, né? Que é essa dieta dentro do veganismo, a gente pensa que tem um modelo específico. Só que tem muitas linhas dentro do que pode ser essa dieta vegetariana estrita, né? Então, por exemplo, teve essa que foi bem, talvez ali um plant-based, né? Algo assim.
Daí em 2019 eu já comecei a entender melhor o que eu precisava ler nos rótulos para ver o que podia ou não, né? E aí comecei a consumir um pouco mais de industrializado. E em 2019 eu comecei a cozinhar. Então foi um momento assim que eu comecei a conhecer a minha cozinha. E isso foi muito importante para mim, porque hoje eu me vejo muito dentro da cozinha, né? É uma paixão para mim cozinhar. E o que eu acho legal é isso, eu parti do zero e dentro do veganismo, né? Dentro dessa experimentação que aí eu fui me aprofundar na cozinha. Na época que você consumia ainda produtos de origem animal, tu não sabia cozinhar, e aí depois começou do zero. Então, basicamente, você não sabia nem cozinhar um ovo, continuou sem saber cozinhar ovo. Bem por aí. Bem por aí. E você teve uma época que você ficou crudívoro? Exatamente. Né? Então, em 2019 eu comecei a consumir muitos produtos industrializados e conhecer também da minha cozinha, né? Comecei a vender comida vegana. Fiquei um tempo expondo em feiras comidas veganas. E mais pro final de 2019, aí eu comecei a estudar um pouco do crudivorismo, frugivorismo, e senti de ir para essa linha. Então, fiquei aí por uns 6, 7 meses dentro dessa linha, crudívora, frugívora. Foi uma experiência bem interessante também. Isso eu lembro bastante, assim, foi uma coisa que me despertou muita curiosidade, assim. Foi a primeira pessoa também que eu vi que seguia essa linha, assim, eu fiquei tipo, quero testar, quero ver qual é. É bem interessante. Daí depois... É isso, eu gosto muito de cozinhar, né? E no crudivorismo e frugivorismo existe uma gama muito grande que você pode ali experimentar dentro da cozinha. Mas, nossa, eu sentia muita vontade de colocar a mão na massa, né? Literalmente, assim, né? Muitas vezes. E de fazer... Eu tava querendo explorar muito as cozinhas, assim, de vários lugares do mundo, né? Tipo, começar a estudar as receitas e adaptar pro veganismo, ou ver as receitas que já tinham sido adaptadas. E aí acabou que em 2020... na minha caverna, né, lá dentro da pandemia, eu fiz muito essa imersão. Então, comecei a estudar gastronomia de tudo que é lugar, tinha saído já do frugivorismo, crudivorismo depois desse tempo que eu falei. E aí comecei, nossa, cada dia era uma receita nova e tal. Então, foi, assim, uma expansão bem grande, assim, desse repertório, né, por assim dizer. Foi bem interessante. Daí, dentro dessa experiência, acho que um pouquinho mais pra frente, né, isso, claro, mas a outra linha que eu já posso dizer que eu acabei experimentando também, né, foi, tipo, uma linha mais voltada ali pro veganismo de academia, né, tipo, então uma dieta voltada pra hipertrofia, o que eu tinha que calcular, o que eu tinha que fazer ali com a comida. Então, acabou que teve várias coisas, né? O plant-based, o crudivorismo, frugivorismo, uma tanto mais junk food, né? Por assim dizer. Aí essa, assim, mais voltada para um ganho de massa, hipertrofia. E é isso, cada uma dessas linhas vai agregando um conhecimento e tal. Mas eu acho interessante falar tudo isso porque justamente... A dieta vegetariana estrita não tem, tipo, algo fechado, não é um enquadramento só. É possível, né, tipo, seguir por vários caminhos, várias linhas, assim. E permear essas fases, né? Exato. Tipo, apesar de hoje não seguir mais, assim, frugivorismo, você, tipo, provavelmente vai ter fases de novo disso, de sentir de voltar a fazer de novo. E não só isso, né? Eu vejo que, assim, tipo, por exemplo, muito a questão dos fermentados eu ainda uso, eu ainda como muita fruta e alimentos crus. Então é meio que, tipo, uma coisa vai complementando a outra, assim, na minha visão, na real, né? Cada uma dessas me trouxe um aprendizado importante, um autoconhecimento também, porque a dieta eu sinto que é uma coisa muito íntima. É muito íntima, você tá colocando algo pra dentro de você, né? Então,
a dieta é muito ligada ao autoconhecimento, dependendo da sua presença, da forma como você lida com isso, se você está disposto a olhar os efeitos que aquilo está produzindo. E acho que foi acessar esse conhecimento que eu entendi o poder revolucionário, que é a gente olhar para isso, falar sobre veganismo, sobre vegetarianismo. Com certeza. Porque para mim, assim, né, dentro de como eu sinto o mundo e tudo mais, eu sinto muito que a comida tem um papel muito central, né? O veganismo, ele não é só relacionado à comida, né? Ele é relacionado também a toda a questão do vestuário, toda a questão, né, dos diversos produtos, todos os produtos que a gente utiliza, né? O veganismo é uma consciência para mim, né? Uma consciência viva, assim. Não é um livro, um manual com regras. Eu acredito que é muito mais uma consciência que você adquire e que você vive aquilo, assim, né? E acaba sendo um processo, né? Porque a gente vive num mundo não vegano. Exatamente. Aí você vai descobrindo, sei lá, a partir do momento que você fala, pô, eu me identifico muito, entendi a filosofia, a ideologia, digamos assim, né? E aí você quer começar a praticar aquilo. Só que você tá num mundo não vegano, com uma estrutura que não te acolhe, com um ciclo social e familiar que também não entende muitas vezes. Exatamente. A gente precisa descobrir. E é justamente aí mais um ponto do autoconhecimento, né? Porque, assim, uma das coisas que eu vejo que tem um grande desafio para essa transição é a questão da afetividade dos alimentos. A gente tem muita memória afetiva a determinados alimentos, locais, situações, celebrações. Então, eu quero muito parar de comer os bichos, né, de parar com essa crueldade, mas, é uma coisa que eu não sei lidar direito ali com as minhas emoções em relação a eu estar ali com a minha mãe, com meu pai, comendo aquela comida que a gente comia toda a celebração tal. E, Natal, né, agora mesmo. O Natal mesmo é uma imagem, assim, bem perfeita, assim, né, para colocar relacionado a isso. Total. Então, esse autoconhecimento, né, de você poder conseguir superar essas memórias afetivas, acolher elas, não é excluir, falar, nossa, não acredito, né, que eu comia isso antes. Não, tudo bem, tipo... E eu acho muito doido, porque cada um tem também, tipo, sua forma de absorver esse entendimento, essa compreensão. Sim. Então tem gente, assim, que não consegue dividir a mesa com gente que tá comendo ali um defunto, e tem gente que consegue e passa, assim. Tem gente que o pessoal pergunta, mas se você já tinha comprado uma roupa lá, uma jaqueta de couro, tu vai jogar fora, não sei o quê. Tem gente que, tipo assim, não se sente bem em vestir aquilo, não consegue. Ou também comprar de brechó, né? Ou qualquer coisa assim. Tem, tipo, várias alternativas. Eu acho que vai meio de cada um entender, assim, se respeitar e também respeitar o outro, entender. E isso até linka num ponto que eu acho muito interessante, que eu queria trocar essa ideia contigo, que é sobre o lance de ativismo, né? Se lembra bem aqui, tipo, já expondo, né? Quando eu virei vegetariano, tempo atrás, você lembra como eu fiquei, né? Eu lembro. Assim, eu fiquei muito chatão, né? Tipo assim, muito cabeça dura, via a galera comendo a parada e eu ficava muito de cara, ficava tentando meio que convencer todo mundo de um jeito muito incisivo, assim, né? E apesar de você entender, tipo, hoje eu vejo também o pessoal que tem essa pegada, eu entendo de onde vem, que é aquilo lá que a gente estava comentando, né? Tipo, se acesso a uma verdade estava oculta, que você sente uma necessidade absurda de revelar, de mostrar para as pessoas, de ajudar, né? Num lugar realmente de boa intenção, mas acaba saindo de um jeito meio revoltoso demais, né? Sim. E tu sempre foi uma pessoa que eu vi lidar muito bem com isso, e de, tipo, ter, de certa maneira, um poder de persuasão muito forte, que tu falou da tua avó, tá ligado? Tipo, mano, a maioria da galera, assim, não consegue convencer os pais, os irmãos, os amigos, e, tipo, até a avó, assim, que é uma pessoa, tipo, que já acompanhou essa tradição há muito tempo, entender isso geralmente é mais difícil. Sim. E tu, eu vejo que tem, mano, tipo assim, 10 de 10, assim, todo mundo se conversa, acaba te entendendo e tal. E eu fiquei muito grato de tu ter participado da ação agora do rancho, assim. Eu fiquei grato de ter participado também. Foi bem massa, velho. E eu acabei não acompanhando
todas essas abordagens, conversas. Estou ansioso para ver os vídeos, né, e assistir as tuas conversas para ver. Posso que foi excelente. E isso até remete àquele ponto, assim, de... Não vou citar nomes, né? Mas tive um amigo que eu morava junto. E aí eu já era vegetariano e eu ficava ali batendo cabeça com o bicho, batendo cabeça. Mano, tipo, meu, para de comer carne, isso e aquilo. O cara não me escutava. Passou, tipo, morou comigo anos, assim, e não me escutava. Aí tu foi me visitar, ficou lá em casa, tipo, uma semana e pouco. Quase não falou com o bicho sobre isso, assim, não ficou citando. O bicho que, assim, via a tua vivência, via a forma como tu se portava, vinha te perguntar, te questionar as coisas, tu respondia na boa, assim. E tu foi o motivo dele ter se tornado vegetariano também, assim. Ele ficou por um tempo, né? Infelizmente, depois de um tempo, ele acabou voltando. Ele acabou voltando, né? Mas que, assim, eu acho que não teve... Se tu tivesse mais perto ali, com a tua energia, com a tua presença, talvez ele tivesse continuado mais tempo. Mas ali foi um ensinamento muito importante pra mim. Foi a minha virada de chave de, tipo, entender que eu não estava fazendo da maneira efetiva, sabe? Entendo. Foi tipo, e eu tive altas conversas contigo nessa época ali. Eu lembro que você observava também e me dava uns toques, assim, uns pontos, tipo, pô, não é bem por aí e tal. E aí eu queria trocar essa ideia contigo, assim, sobre, tipo, formas de ativismo, formas de... Porque, assim, você também entende a urgência e a necessidade desse movimento avançar. Claro, com certeza. A gente tá, tipo, enfrentando... Tanto o colapso climático aí que está, né, à beira, quanto também o extremo sofrimento animal que, tipo assim, é um negócio muito urgente de ser... Não é algo surreal, assim. Fora o nutricídio, né, toda a enganação que a população está sofrendo, como a gente está falando, a questão da dieta é uma parada muito íntima, a população está se adoecendo sem saber. Sim. E causando todos esses problemas em volta. E aí eu queria trocar essa ideia contigo, assim, de formas que você considera efetivas, assim, de ativismo, né? Claro. Por exemplo, tipo assim, pela internet, ou tipo conversando, ou sei lá, tendo um estabelecimento vegano, ou vendendo, assim, tipo, na sua experiência, o que você considera, assim, maneiras efetivas e bacanas de se promover o veganismo? Claro. Assim, tipo, eu acredito que não existe o ativismo certo, esse é o ativismo ideal. Eu acredito que cada expressão de ativismo, ele vai tocar determinado grupo de pessoas, né? E vai fazer de uma determinada forma. Assim, pegando do começo que você falou, geralmente, né, quando a gente começa dentro dessa consciência e tal, tudo mais, existe esse momento de euforia, né, que nem você falou, e corre muito um risco de a gente querer, vamos colocar assim, uma catequização, né? Tipo, querer uma imposição daquilo que você tá vendo ali. Só que tem muitas pessoas que... A grande questão é que tem muitas pessoas que não estão com essa abertura para te escutar, para colocar em outro ponto de vista, né? Isso é algo bem desafiador e paradoxal, né? Porque justamente a gente está nessa emergência, né? Então, algo que eu sinto assim muito importante é a gente reunir, encontrar, né? Tipo, captar, eu não gosto muito dessa palavra na real, né? Mas, tipo, trazer para perto todas essas pessoas que estão com abertura, né? Então, ter um mínimo de abertura para conversar com isso, então a palavra chega até ali, né? Porque se a pessoa não tem abertura, mesmo alguém que está preso em outra situação, assim, alguém que precisa de ajuda, se ela não estiver aberta a escutar, a querer algum tipo de ajuda, ela não vai se ajudar de maneira alguma, né? E a gente também, nós não somos salvadores, né? Cada pessoa tem ali, tipo, a capacidade e o poder, geralmente, de se salvar, né? Só uma questão mesmo ali de oferecer uma mão, né? Uma palavra, às vezes. Mas é isso, eu acho muito importante isso, essa abertura e aproximação das pessoas que estão abertas a escutar. Então isso pode ser tanto através de um vídeo no YouTube, né? Pode ser através de ações na rua, como você tem feito, como a gente fez aqui. Pode ser através de um restaurante que traga opções. Mas o que eu acho muito legal também é a possibilidade de trazer assim uma visualização de como que é isso. Porque as pessoas que estão começando, que estão com interesse a essa abertura, muitas vezes não conseguem visualizar como que é viver dessa forma.
Então, tudo aquilo que promove a visualização de como é viver dessa forma, eu acho muito importante. Porque quando a gente não consegue sonhar, quando a gente não consegue pensar algo diferente daquilo que a gente já está habituado, muitas vezes a gente só vai continuar e prosseguindo aquilo. Então, acho que um dos grandes papéis do ativismo também é isso, né? Trazer essa visualização daquilo que é possível. Porque é assim como você viu nas próprias ações, né? Quantas pessoas falando ali de maneira bem crentes que não era possível viver sem carne. Então, mesmo no ano que a gente está, com todo o avanço que a gente teve, o veganismo cresceu muito desde quando eu comecei. Ainda assim, tem pessoas que são crentes disso, né? Então, eu acho que é isso. Tanto essa... Assim, existe também, né, dentro desse aspecto do ativismo, esse ponto de cutucar algumas pessoas que não estão com abertura. Mas eu acho que tem que ser um cutucar que não... Obviamente que não desrespeite o espaço dela. Se ela demonstrou ali, parou, ok. Que hoje a gente dá pra ver que o veganismo, pra muita gente, pra uma grande parcela da sociedade, ele tem um estigma bastante negativo, né? Exatamente. Que nem a gente tava comentando mais cedo, assim, tipo, o cara chegar a falar isso de que, eu comi um lanche, se eu gostei, eu descubro que é vegano... Aí eu já desgostei. O cara falar isso, admitir isso, né? Tipo, não tem coerência. Mas é justamente, tipo assim, é difícil chegar e culpar os veganos que tiveram essa interação com ele. Tipo, é claro que também tem muito lance do ego, do orgulho da própria pessoa ali, de, tipo, ela se incomodou tanto, ela se enclausurou e fechou e falou, não, prefiro odiar esse grupo do que, sabe... dar o braço a torcer e tipo, validar a intenção deles. Mas vem também de uma responsabilidade nossa, enquanto, sei lá, comunidade, digamos assim. Sim. Só que o louco da comunidade vegana é que é muito plural, velho. É muito diverso. É muito diverso. Existe um estereótipo do vegano, o pessoal fala que é a galera nanaieira, o pessoal hippie, né? Namastê. Mas existe muita, tipo assim, uma galera muito diferenciada, assim, tipo, desde atletas a empresários, a um pessoal, tipo, que é, sei lá, muito linkado ao capitalismo e uma galera que é muito, sabe, direção oposta. E aí, tipo assim, por isso que eu também concordo muito com essa visão, tipo, não existe ativismo certo e errado, sabe? Alguns vão conversar com uma fatia da população, outros, é importante ter de todos, né? Só que aí começa a ficar também, acaba ficando, de certa maneira, meio mistureba e até alguns lugares meio incongruentes, assim. Sim. Por exemplo, o 8 a gente se considera bastante oposto ao capitalismo. A gente considera esse modo de vida totalmente... incoerente. E calamitoso, tá ligado? Só que a gente vê também gente, tipo... iniciativas do capital, digamos assim, que promove, ou de pessoas que são mais ligadas ao capitalismo e que defendem. Mas com certeza. E é complexo, né? Eu quero a tua opinião sobre isso, assim. De um modo geral, eu acredito que muita coisa dentro do capitalismo vai gerar paradoxos constantes pra gente, né? Mas... eu acho que é algo natural, assim, do próprio capitalismo, porque o capitalismo, ele tende a pegar tudo que é possível para gerar lucro. Se o veganismo tá crescente, tá ali se demonstrando, com certeza ele vai pegar e, utilizar isso, né, para conseguir esse lucro. Então, assim como várias coisas, eu acredito que tem o lado positivo e o lado negativo, né? Por exemplo, isso das memórias afetivas, como eu falei. Talvez tenha muitas pessoas que podem se sentir abertas a começar ali um movimento mais devagar dentro do veganismo. Vou pegar pelo menos a parte da dieta e tal, que já é algo muito positivo, né? Mas eu não tô assim com uma base suficiente para lidar com minha questão emocional dessa memória afetiva. Aí, sei lá, pega uma carne ali industrializada vegetal e consegue, tipo, pelo menos ali, né, ir se preparando para essa mudança ou, tipo, conseguindo pelo menos, né, se manter. Então, é um grande paradoxo isso, né?
Mas eu acredito que, de um modo geral, o capitalismo é isso, né? O capitalismo é muito ligado com o fator da exploração. Então, toda essa ideia nova que tem surgido também do capitalismo verde e onde que isso vai dar, né? Eu acho que, na verdade, seria muito importante a gente debater esses temas, né? Que, para além de capitalismo ou qualquer tipo de sistema econômico social, a gente buscar debater essas ideias e de como a gente quer se organizar no futuro, né? Tanto dentro da comunidade vegana, mas como comunidade humana também. Eu acho que a gente tá muito carente, assim, de ter visualizações positivas do futuro. E qual que é sobre isso, assim? Sua visão sobre o futuro? Você é mais esperançoso? Eu sou muito esperançoso. Eu sou muito alinhado, assim, com a visão de Paulo Freire, né? E, assim como Paulo Freire, ele diz que a esperança é um dever nosso. Então, é isso de esperançar, né? Porque sem essa esperança, é como se a gente seguisse um rumo, né? Muitas vezes sem sentido, assim. Então, a minha visão do futuro é uma visão positiva, por mais que, assim, é positiva e eu sei de todos os negativos que existem hoje. Eu estou numa posição de privilégio, obviamente, né? Mas quero muito utilizar também desses privilégios para poder contribuir com essa mudança, né? Quando a gente começa, né, tipo, sei lá, ver coisas do tipo, a gente acha que vai ser algum tipo de salvador ou coisas do tipo, mas pelo contrário, né, eu posso utilizar talvez de algum dos meus dons e talentos para contribuir com a mudança que eu acredito que pode acontecer. Então. Essa mudança eu acredito que é muito através da educação e através dessa união das pessoas que estão abertas para algum tipo de mudança, para essa mudança que está acontecendo, e também essa união pautada no debate, na visualização de como pode ser o futuro. Porque, como eu falei, eu sinto às vezes uma carência disso, né? Tipo, já é notado e falado, assim, já vi sobre isso, como que tem sido propagado a visão nossa do futuro. Então, se a gente vê todos os filmes que têm sido lançados, são filmes apocalípticos, né? Filmes de destruição total do nosso planeta, do nosso modo de vida. Então, justamente porque a gente acha que é mais fácil acabar com a vida e com o planeta do que acabar com o capitalismo. Basicamente é isso, né? E eu acho que é abrir esse espaço, assim, pra gente... Por mais a gente não tem uma certeza, não tem como a gente também falar como vai ser, mas, tipo, começar a imaginar, se questionar, começar a sonhar como pode ser, né? E agir de acordo com o que a gente tá intencionando, acreditando, né? É aquela frase ali batida, né? Clichê, mas como todo clichê tem uma verdade clássica, assim, né? Que seja você a mudança que quer ver no mundo, né? Sim. Então é tipo agir de acordo com o mundo que você quer ver que surja, né? Claro. E isso me remete, assim, tipo assim, eu já tive várias fases, construções, e até, tipo, gostaria de ouvir a tua percepção sobre isso, porque tu me conheceu numa outra época, né? Uma época que eu não era tão engajado em questões sociais e tal, não sei. Tipo, às vezes é também meu olhar sobre isso. Tipo, você imaginava que eu ia, tipo, não só me tornar vegano, mas, tipo, tornar ativista, tá ligado? Você imaginava esse tipo? Na verdade, eu não tenho o hábito de imaginar nada, assim, do futuro das pessoas, né? No sentido de, tipo, eu deixo muito... eu sou muito do momento presente, né? Então, eu acredito, assim, desde que eu conheci você, eu vi que você era uma pessoa muito criativa, que você era uma pessoa muito talentosa, né? Então, assim, esses dois aspectos, por exemplo, que eu falei, eles podem ser expandidos e utilizados de diversas maneiras, né? Então, não teria como dizer ao certo para qual caminho seria, né? Pra ti foi engraçado, né? Quando do nada, assim, depois de tempos que a gente tava meio sem se ver, né? Você ficou um tempo sem celular, né? Sim. Você
mochilou por um tempo, né? Viveu no nomadismo por um certo tempo. Aí do nada, quando foi reconectar, veio lá eu fazendo ativismo e tal. Sim, não, foi... Surpresa, né? Foi uma surpresa muito grande e boa, assim. Fiquei muito contente, assim. A gente ficou um tempão, assim, né, sem contato, porque, enfim, perdeu o contato mesmo, assim, né, de celular, né, não sabia como se comunicar. E foi muito doido quando você mandou mensagem pra mim de novo, né, através ali que você viu do Instagram. E eu lembro que eu tava no trabalho, assim, esse dia, mano, na hora que eu recebi uma mensagem sua, eu comecei a chorar, assim, no trabalho de felicidade. Tipo, porra, mano, ela já com mais de 2 anos sem trocar ideia com o bicho, assim. E a gente tinha muito costume de, né, se ligar semanalmente, assim, contar as novidades, né? Muito doido, velho. E a gente já passou por, né, nós dois, assim, várias Claro. coisas. E esse próprio momento, né, que a gente tá falando que teve esse silêncio, eu acho que é algo muito positivo no sentido de mostra como a nossa amizade pode ser vista como algo maduro, né? Algo assim, tipo, resiliente, né? Não é algo que se a gente parar de conversar e trazer o contato ali de novo, vai ser algo totalmente diferente, né? Então, isso foi muito... tipo assim, me trouxe isso à tona de, tipo, isso é real, tá ligado? Tipo, que por um tempo eu fiquei... tipo, putz, será que a gente não vai ter mais nenhum contato e não vai mais se falar, nunca mais se ver? E assim, claro que sabendo que tu tava no nomadismo, viajando a várias paradas, existe, né? Imaginava um risco de acontecer alguma coisa, né? Mas era muito louco porque eu, conhecendo tu, assim, da tua energia, da tua vibe, eu falei, pô, o bicho tá bem. Eu boto muita fé que ele tá bem, que ele siga um caminho da hora. Mano, tipo assim, tu continua sendo pra mim, sempre vai ser muita referência, tá ligado? Pela tua lucidez, clareza das ideias. E é claro que toda pessoa, assim, quando a gente fala assim, essa pessoa é uma referência, ela também tem referências, né? Eu queria perguntar pra ti, assim, aquele momento que a gente tá brincando, o momento Gabi, né? 3 referências. Mas me diz aí, tipo assim, 3 nomes, assim, que tu pensa agora. Não precisa ser necessariamente 3, não, assim, sei lá, pode ser 2 ou 1 só mesmo, assim. Mas pensadores, pensadoras que você acha muito potentes, que te fizeram, assim, ter maiores despertares sobre assuntos geral da vida, assim, pra se recomendar. Na real, tipo, assim, muito do que me vem agora é dentro, assim, dessa perspectiva do Paulo Freire mesmo, né? Então, não sei se é porque eu tô bastante mais nesse movimento, assim, no momento, mas pra mim ele é um pensador que mudou muito, né? Tipo, talvez nem mudou, mas conseguiu firmar aquilo que eu tava entendendo e compreendendo com o mundo e fazer essa conexão coerente que eu precisava, né? Porque ele traz muito isso para todo esse movimento de esperançar, de mudança, né? Essa linha de praxis, né? Então, por muito tempo eu fui, talvez, me considerava, assim, muito somente de um lado muito mais subjetivo, né? E durante esse tempo também tenho tentado treinar muito, trazer isso tudo para a prática, trazer tudo de uma maneira mais palpável e comunicável. Então, acho que nesse momento, assim, pelo menos, é o pensador que me vem, assim, Eu nunca li nada dele, assim. Tenho zero conhecimento sobre Paulo Freire, mas escuto muitas boas coisas, assim. Sim. E, tipo, um pouco de frases que eu já li dele já dá uma clareada, assim. Pra mim é tipo Eduardo Marinho, assim. Eduardo Marinho, claro. Tipo, pra mim ele é um pensador que das poucas coisas que eu li dele, que eu ouvi ele falando, já dá uma mexida, assim, na consciência, já dá uma firmada mesmo, uma consolidada nas ideias que, né? Que é isso também, tipo, às vezes a gente vai tendo certas interpretações da realidade, vai se achando meio doido, né? Vai, tipo, se achando às vezes meio muito fora, e aí você vê essas pessoas
conseguindo, sabe, colocar com tanta clareza essas ideias ali, isso Sim. ajudar a enraizar mesmo isso que você já tá começando a pensar, né? Claro, com certeza. E me diz uma coisa, uma última parada que eu queria para encerrar essas ideias todas que a gente tá tendo. Como o assunto é mais o lance do Rancho dos Latidos, né, a ação que a gente está realizando, quais suas percepções sobre, vamos falar um pouco mais no sentido teórico, digamos assim, ou até, sei lá, tentar ter uma leitura psicológica da coisa, assim, né, porque é uma coisa muito maluca, né, é bem fora da curva, meio irreverente até demais, né, então, qual que é a tua percepção disso, né? Eu já estabeleço antes aqui que, como eu já comentei para ti, mas eu quero deixar aqui gravado, para mim foi muito significativo a tua aprovação disso, sabe? De, tipo, tu ter curtido essa ideia também. Porque é isso, às vezes a gente vai com algumas ideias navegando no mundo, são ousadas, né? Principalmente as ideias ousadas, a gente fica às vezes meio ressabiado, fala, pô, será que eu tô indo no caminho correto e tal? E, claro, várias pessoas que foram curtindo a ideia, apoiando e tal, mas tu foi uma pessoa que, tipo, quando eu vi que curtiu e até, tipo, topou participar, assim, pra mim foi muito significativo. Foi, tipo, pô, isso, muito pelo caminho correto e realmente é muito efetivo. Mas quais são suas percepções para além disso, assim, o que você acha desse tipo de abordagem? Eu achei bem interessante pelo aspecto dessa psicologia reversa, né? Então, justamente de trocar de lado. Porque quando a pessoa fica horrorizada ali com o defunto do cachorro na churrasqueira, né? Tipo, com essa ideia, né, de matar um ser que a gente tem tanto essa ligação afetiva, né? Porque faz parte da nosso cotidiano, muitos de nós somos tutores, tutoras, né, de cãezinhos. Ele entra ali no aspecto de defender esse animal. E é muito... Isso abre uma possibilidade muito grande de, tipo, pô, mas você tá defendendo esse animal e qual é a diferença? Né? Fazer esse ponto de conexão, assim, essa diferença entre os outros. Então foi muito interessante, por exemplo, participar disso e ver, né, as reações, assim, das pessoas. Porque grande parte das pessoas, dá pra ver que falam assim de uma maneira que o grande obstáculo é uma questão cultural, né? Mas por quê? Qual que é a diferença de um cachorro para um porco, para uma vaca? E mostra muito um automatismo, não, porque a cultura é assim. Parece que nem abre um espaço para questionar o porquê disso, né? Então eu achei muito interessante no aspecto de ter um ponto que gerasse um questionamento. Por mais que teve até pessoas, né, que ficaram ali muito enfurecidas e nem pegaram o panfleto ou pegaram e jogaram no chão, ainda assim vai ficar aquilo, né? Pô, tem gente matando cachorros pra comer. E só isso, né? Talvez já possa gerar alguma semente que vá gerar um questionamento um pouco mais amplo ali. E possivelmente trazer isso para uma terceira pessoa, uma outra pessoa que vai comentar, você viu não sei o que os caras lá oferecendo. Exatamente. E a pessoa pode questionar assim, mas sim, a vaca, não sei o que. Aí pode gerar isso. Pode gerar isso, justamente. Então eu achei bem interessante nesse aspecto, assim. E tua experiência, assim, conversando com a galera, dos argumentos que a pessoa traz, assim, o que você sentiu? Como foi para te lidar com o público, conversar com as diferentes pessoas? Sim. Para mim foi bem interessante porque, assim, eu tenho tido muito essa vontade de começar de um ponto, assim, de ativismo, de ir mais para as ruas, de talvez também ter um espaço ali no YouTube para trazer ideias. Foi bem interessante ter essa comunicação, esse diálogo com o público. Assim, tinha muitas pessoas que estavam muito ali apegadas mesmo ao fator cultural, né? Então... O que mais o pessoal cita. Então, sempre que eu perguntava, né, qual que é mas por que você acha que é estranho comer cachorro? Tinha umas que nem falavam que, me dá agonia, porque não, cachorro... Né? Não, porque não é da minha cultura, porque no Brasil não se come. Então, era como se parecesse, se comesse no Brasil, pra mim ia estar tudo bem.
Porque tá dado, né? Porque tá dado. Tipo, aqui tá dado que a gente não come, lá come, e aí tá tudo bem lá, aqui. Sim. E é isso. É interessante também ver que as pessoas, né, fazer os pontos de conexão com essas pessoas, muitas vezes não rola fazer o ponto de conexão com o veganismo através da parte ética, da parte da compaixão com o animal. Porque, pô, se uma pessoa tá batendo no ponto ali que, tipo, meu, pra mim não importa o sofrimento do animal, só importa o meu lado, tá, mas ainda assim o veganismo é pra você então, porque o seu lado envolve o clima que você tá vivendo, né? Você precisa de um planeta pra viver, né? Então... Tua saúde também. A tua saúde também, né? Eu acabo indo por esses caminhos, quando eu vejo que a pessoa tem, exato. né? Porque, assim, essa abertura de ter compaixão por outro ser é algo que precisa ter, né, um movimento, assim, de desenvolvimento dessa compaixão, dessa empatia, de olhar para outro ser sem você olhar ali pelos seus olhos, né, mas buscar olhar pelo olhar daquele ser, o que ele está vivenciando. Então, e são altas formas, tipo assim, eu acho muito interessante isso, assim, me remete ao porquê que eu comecei a fazer ativismo, né? Tipo, os animais são muito diferentes da gente, esteticamente falando. Tem alguns que são, sei lá, cada um tem sua percepção, né? Mas tem alguns animais que eu, assim, tipo, se a gente for falar esteticamente, eu acho feio, sabe? Tipo, acho estranho, acho diferentão, assim, né? Tem outros que eu acho, assim, majésticos, divinos, que eu fico, assim, encantado com a beleza deles, sabe? Uhum. Mas no final não é sobre isso, né? Não é sobre, tipo, como que o bicho é, qual que é a capacidade dele, sei lá, intelectual, se ele consegue correr, se ele consegue, tipo assim, se ele consegue, se ele sente, se ele sofre, se ele tá aqui vivo, pulsando, né? E foi isso que eu queria muito ouvir de ti, assim, o que você acha dessas ideias, né? Que, ao meu ver, a gente fala de várias lutas anti-opressão, né? Com certeza. A gente sabe que, tipo assim, não é só questão animal, a gente entende animal que é só uma das questões. Tipo assim, a gente entende, tipo, a sociedade racista que a gente vive, completamente machista, várias outras questões, assim, que é bizarro historicamente, né? Sim. E eu fui despertando de cada um aos poucos, né? Assim, acho que a primeira luta que eu comecei a abrir a mente foi a luta antirracista por causa do rap, né? O rap me mostrou, tipo, eu entendi todo o preconceito e a opressão que existia dentro dessa luta. E aí depois outras coisas foram me mostrando, tipo, a luta, né, feminista e tudo mais. E eu meio que encontrei ali no veganismo, na verdade, na luta antiespecista, né, combatendo o especismo, foi meio que uma espécie de raiz para todas as outras formas de discriminação. E é uma coisa que eu tenho repetido muito para as pessoas, isso está muito mesmo assim na minha argumentação com a galera, de que eu acredito realmente que o especismo é a raiz de toda forma de discriminação. Se as próximas gerações fossem ensinadas desde nascença a não discriminar um outro ser, independente se ele tem patas, se ele tem pena, se ele tem asa, se ele tem escama, invariavelmente isso ia se expandir para os seus semelhantes, e aí ia cair por terra qualquer coisa fútil do cacete, que nem gênero, classe, cor e etc. E qual que é a tua visão disso, assim? O que tu acha? Você acha que, tipo, existe uma coerência nisso? Eu acredito que existe. Assim, é uma questão muito complexa, né? Ainda mais para falar de uma maneira breve aqui, porque acaba sendo muito rasa. E também porque, tipo, várias dessas formas de opressão, por mais que eu estude sobre, eu veja acontecendo com pessoas ao meu redor, com pessoas da minha família, ou por aí vai, não é muito do meu espaço de fala, né? Porque eu não vivencio isso em mim. Mas, com certeza, né? Tipo, eu acho que a grande raiz que a gente está falando é a raiz do respeito, né? Então, a raiz do respeito do respeito e ter, assim, empatia, compaixão, esses aspectos, para a gente conseguir ir indo para um caminho de mudança, né? Uhum. Então, é claro, tem todo um aspecto histórico que a gente precisa, né? Tipo, ali fazer um reparo, né? Levar em conta. E
Eu acho muito importante. Eu acho que é isso que casa, né? Dentro desse aspecto de coerência, de conseguir ter o respeito por seres, né? Pela expressão de cada ser e independente, assim, de como seja e tal. Claro, sem que a minha expressão, a expressão de cada um não pode se respeitar, né? Que aí já não faz sentido também. Se anula, né? Anula, exato. Eu vi nisso, assim, essa forma de avanço, assim, eu acho que de cosmovisão mesmo. Tipo, não entendo, porque aí eu tento evitar, tipo, entrar nesses lugares, assim, muito, tipo, mais místico. Mas, assim, ao meu ver, eu entendi que tudo é um, tá ligado? A linha que divide um ser do outro é conceitual. Tipo, eu acho que tudo é realmente um. A gente é um, só que isso é muito difícil de conceber, tá ligado? Claro. E aí eu vejo nessa linha uma forma de respeitar a si próprio, né? Tipo, volta para alguns ensinamentos antigos, né? Tipo, sei lá, Jesus lá falando amai o próximo como a ti mesmo, tá ligado? Porque no final o próximo é você mesmo, sabe? Então é meio tipo uma via de mão dupla, tipo, como que você vai amar o próximo se você não ama assim? Então você precisa ter o seu auto-amor para poder amar o próximo. Só que aí, tipo, ao mesmo tempo você enxerga que quando você começa a enxergar que o próximo é você mesmo, a coisa começa a fazer mais sentido, né? Então eu acho que foi meio que esse conjunto de coisas que me jogou assim pro ativismo. E claro que também o lance que a gente comentou da urgência, né? Tipo, realmente ao meu ver é uma pauta muito urgente, assim. Sim. Porque realmente a gente tá num colapso climático civilizatório total aqui. Que Inclusive eu tô derretendo aqui. Tá, eu tô começando a ficar bastante suado. E eu acho que é isso que eu queria trocar essa ideia. Eu tinha estabelecido mais ou menos que a gente ia conversar, sei lá, uns 40 minutos, mas o papo contigo sempre é bom. Já deu uns 50 minutos aqui. Tô aproveitando que a gente tá gravando. Tem alguma última colocação, assim? Uma última parada que tu gostaria de expor? Seguindo com base, assim, né, em tudo isso que eu falei, eu acho que é trazer para todo mundo que está assistindo aqui esse incentivo para sonhar algo diferente. Por mais que pareça um tanto impossível e tal, se questionar hoje, se questionar agora, como poderia ser, né? Tipo, como que poderia ser? Eu acho que com base nessa questão que a gente pode, se a gente consegue visualizar um futuro diferente, a gente consegue construir também. Então, utopia, né? Eu acredito um pouquinho. Tipo, a gente tem que olhar para umas utopias, assim, e para tentar alcançar ela e cair num lugar melhor, né? Claro, não é só imaginar, né? Mas é o primeiro passo. É o primeiro passo imaginar. Que tem sido roubado da gente, né? O poder de sonhar, de imaginar algo diferente. Total. Da hora demais. Bravinho, obrigado, velho. Gratidão pelo espaço aí também, pela conversa. Eu só tenho realmente sentimento de gratidão, assim, por ti, velho. Porra, obrigado por todas as palavras, todo o apoio que você me dá, velho. De verdade, é muito significativo, mano. Tipo... Então, como eu disse, uma referência muito forte pra mim, velho. Por isso que eu queria passar aqui em Londrina, queria te ver, queria poder gravar e colocar tua voz ali no meu, um pouco da plataforma que eu tenho. E, enfim, é isso aí, velho. Quem assistiu aí até aí, curtiu, valeu aí por ter acompanhado. E, tô indo agora pra Porto Alegre, continuar aí as ações. Última parada. Nossa, tô cansado. Mas tá da hora, velho. Tá da hora dessa experiência, toda essa vivência. Enfim.